Então, porquê Adão e Eva? Na nossa sociedade, ahm, por muito que nós digamos, eu não sou católica, eu não sou cristã, eu não sou nada, as raízes da nossa sociedade são cristãs, mais especificamente católicas. Então, o nosso mito fundador, o mito que funda muito daquilo que é a nossa consciência e que nos situa no mundo, é o mito de Adão e Eva, que é o mito fundador aqui da consciência. E este mito de Adão e Eva foi deturpado ao longo dos tempos. Ahm, foi usurpado o belo prazer de políticas em vigor, de interesses económicos em vigor e de um patriarcado, né, que era o que residia ali naquela altura. E é isso que nós vamos explorar aqui e como é que isso, de certa forma, ficou tão enraizado no nosso inconsciente, feminino e masculino. Ok? Não foi só no feminino, no masculino também. E muito daquilo que foi desconstruído também à volta do mito, do conhecimento, de tudo que isto que é o verdadeiro caminho do meio, né? De acordo com o budismo, que este caminho do meio veio dos textos gnósticos. E os textos gnósticos são os textos do conhecimento que foram descobertos muito mais tarde. Já o cristianismo primitivo tinha feito uma interpretação a seu belo prazer e muito conveniente do que estava escrito nos Evangelhos. Este cristianismo primitivo, não é? Romano, católico ou romano, mas os textos gnósticos, textos do conhecimento, foram descobertos muito mais tarde. E todos os textos gnósticos são textos apócrifos. Porquê? Apócrifos significa escondidos, porque foram textos escondidos. O verdadeiro conhecimento era escondido das pessoas, não convinha. Então os textos foram escondidos. Então é importante perceberem que todos os textos do verdadeiro conhecimento são apócrifos, são textos que foram escondidos, mas temos textos apócrifos que não são textos gnósticos, ou seja, não são textos que revelam conhecimento, são outro tipo de textos. E é precisamente no texto, no Evangelho de Maria Madalena, que Jesus, que é um texto apócrifo gnóstico, que Jesus responde então ali a Mateus, é a mente que vê. Então é a nossa mente que é o instrumento. Então, sendo a nossa mente o instrumento, é a mente a primeira coisa que nós temos que usar. Ahm, no Vedanta, e aqui fazendo um paralelismo também para não estarmos aqui só a falar do catolicismo, no Vedanta, ahm, o que é defendido é que só há uma forma de atingirmos moksha do jiva, que somos nós, atingirem moksha, que é a libertação desta roda do hamster, não é? Do karma. É removendo o véu de Maya. Maya é a ignorância. Não é a ignorância, vá, é a ilusão do mundo onde nós vivemos. Mas, portanto, é removendo a ignorância através do conhecimento. Está exatamente igual àquilo que era defendido na altura mesmo por Jesus. É exatamente a mesma coisa. Porquê? Porque tudo isto são mitos fundadores. Então, todos estes mitos, ahm, que no budismo é um, em Vedanta é outro, no catolicismo, no cristianismo, aliás, é outro, ahm, mas todos eles são fundadores porque trazem exatamente a mesma mensagem. São arquetípicos, ou seja, são categorias de uma mensagem, é uma imagem verbal, no fundo, é um conceito que acarreta, que traz com ele muito mais informação. Então, teríamos que começar como tudo começou. Então, começamos por Adão e Eva. Então, eu vou partilhar aqui, só isto, não se preocupem em anotar nada do que está aqui, porque eu vou partilhar isto depois convosco. Portanto, não se preocupem em passar para o papel. Confirmem-me só que conseguem, que estão a ver tudo bem? Ok? Boa. Então, se eu estiver a falar depressa demais, levantem a mão, ok? Digam alguma coisa, dizer que vocês está mute, só mesmo para tentar manter as coisas organizadas, mas levantem a mão. Se tiverem questões, coloquem no chat, eu depois faço uma pausazinha a meio, para ver as vossas questões e se eu não souber responder, também vos direi e responder-vos noutra altura. Se eu vos souber responder, eu respondo. Então.
Adão e Eva é a origem da consciência humana. Então vamos começar aqui já pela primeira distorção. Filho do homem. Ahm, Vocês já devem ter visto A Paixão de Cristo, devem ter visto vários filmes sobre Jesus, Moisés, ahm, na missa, na igreja, na catequese. Filho do homem. Esta é a primeira distorção, ok? Adam, Adão, não significa homem macho. Nem era o nome do ser que foi criado. Adam, em hebraico, deriva de Adamá, que é terra fértil, terra cultivável. Por isso é que se dizia: da terra vieste, à terra voltarás. Do pó vieste, ao pó voltarás. Adam, em hebraico, a língua em que foi escrito efetivamente, significa terra fértil, literalmente. Um ser que é feito da terra, humano enquanto criatura terrestre, do planeta Terra, né, terráqueo, quase, né? Adam seria terráqueo, no fundo, né? Só que representava homem, Adam, que não era homem, era Adam, representava humanidade. Portanto, ser humano. Era isto que Adam significava. E tinha outra questão, é que Deus criou Adam à sua imagem e semelhança. Então, Adam era uma fórmula para afirmar a condição humana plena. E só mais tarde é que Adam passa a nome próprio Adão. Quando eu digo mais tarde, não é mais tarde em Gênesis, não é mais tarde mais à frente da Bíblia. É mais tarde depois com a chegada do cristianismo, não é? Primitivo, pronto. Então, aquela que era a expressão quando Jesus diz eu sou o filho do homem, era eu sou o filho da humanidade. Não era eu sou o filho de Deus Pai, não era eu sou o filho do homem, um homem, o Pai. Não, eu sou o filho da humanidade. Então, o filho do homem, este filho da humanidade, porque homem nunca significou macho. Homem significava humanidade, não significava macho. É uma expressão que antropologicamente designa aquele que é o ser humano, que pertence à condição humana e que assume plenamente a sorte do humano. Então, nós temos aqui a primeira chave, e aqui eh, já são interpretações minhas para o caminho das iniciadas. Eu considero que esta é uma das primeiras chaves do caminho iniciático. A via espiritual passa pela encarnação e não pela fuga no corpo. Né? Porque se Jesus encarna e é o filho do homem, da humanidade, e se Adão foi criado a partir da terra, nós não podemos negar algo que foi criado, né? Não podemos negar nesta via espiritual. E estamos ainda a falar do mito, não é? Não estamos aqui a dizer que Deus criou, seja o que for, também já vamos falar sobre o que é isto de Deus, mas nós não podemos negar que o corpo é o nosso templo, né? Nós somos o corpo também, não é? Ah, eu não sou o meu corpo. Certo, nós não somos só o nosso corpo, mas também somos o nosso corpo. Então, o nosso corpo tem que estar integrado e ser usado como um instrumento da nossa evolução. E por isso é que nós temos práticas como o yoga, como práticas de respiração, como o despertar de uma Kundalini, o Reiki, tudo isso envolve, né, o nosso corpo. Então, aquilo que eu vos estava a dizer, nas línguas modernas, homem herda a função de homo e progressivamente absorve a função de vir. O que é que isto quer dizer? Vir, em latim, significava macho. Por isso é que nós temos a palavra viril, não é? O homem é viril, vir era macho, homem era humanidade. Mas deu muito jeito, e até para simplificação de traduções e não sei quê, não é? Que homem passasse a ser o homem vir, o homem macho. E no inglês, e essa notinha pequenina que está ali, também porque eu acho que é muito interessante, no inglês antigo, humano era man, mulher era with, man, humano fêmea. Portanto, tínhamos humano macho e depois tínhamos humano fêmea, with man. Como é que se chama esposa? Wife. A dado momento, não é?
Aquela que era humana fêmea passou a ser só o apêndice do homem, a esposa, wife. Não é? Interessante, quando nós olhamos, começamos a olhar para a língua e começamos a perceber como é que realmente a língua tem um peso incrível nas crenças, na formulação do nosso papel na sociedade, na vida, no mundo, na terra, enfim. Então, naquela altura, o termo homem começa a assumir aqui um termo ambíguo, humano, macho, e esta ambiguidade, foi o que eu já vos disse, não é? Permitiu que, a pouco e pouco, fosse apropriado para o padrão masculino e, obviamente, torna-se aqui numa linguagem de domínio, não é? Porque o filho do homem não era filho da mulher, era filho do macho. Portanto, a mulher era o apêndice. Pronto, e aqui o exemplo clássico do latim, que eu já vos falei também. Obviamente, qual é que é o efeito desta distorção em nós, mulheres? Não é? Aquilo que nós éramos, e já vamos ver aqui à frente, mas eu vou já trazer este tema aqui. Quando Deus cria Adão, Adão era inteiro, era feito à imagem e semelhança do Criador. Então ele era macho, era fêmea, era tudo, era yin, era tudo. Não é? Até que, e isto é o que está na Bíblia, em Gênesis, até que Deus diz, Deus que não é Deus, aqui não há questão sequer de deidade, na altura não havia questão de deidade, era ah, Elohim, Yehovah Elohim, que é a presença relacional divina, que é uma presença relacional divina. Ele diz, o humano, Adão, está só, isto não é bom para ele estar só. Então, o que é que ele faz? Ele divide Adão ao meio. E divide ao meio. E ele divide ao meio nunca através de uma costela, porque a costela nem sequer está na Bíblia. Não havia costela nenhuma, ok? Havia a palavra em hebraico, tzela, que significa lado, parte, metade. Inclusivamente era uma palavra que designava metade de um templo. Então, tínhamos Adão, que era este templo encarnado, que é dividido pela metade. Então, metade de Adão, tzela de Adão, é dividida e dá Eva. E então temos Eva, que é metade do ser humano, e depois fica o Adão, né? O masculino, que é a outra metade. Quando nós estamos a dizer que o filho do homem, o Messias, hum, é o filho do macho, é o filho de Deus, que é pai, que é homem, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer o exílio do feminino do centro sagrado, óbvio, logo, imediatamente. Imediatamente, quer dizer, nem há outra maneira. Porque o universal passa a ser masculino, o feminino é o particular, é o tal apêndice, é secundário. E isto vai trazer uma arquitetura mental muito específica. Não é? Esta é a mesma coisa que temos dois filhos. Um é o macho, o outro é o coitadinho, não é? O que veio depois, o... ninguém liga, não é? Não são tratados por igual. Há a moralização do corpo. Porquê? O corpo da mulher é diferente do corpo do homem, logo é inferior. E isto aconteceu até há poucas décadas atrás, 2 décadas. Só em 1990 e tal é que começou a mudar e depois acho que foi mesmo obrigatório por lei em 2006 ou qualquer coisa. O que é que acontecia durante muito tempo? Muito, muito tempo, portanto, só passou a ser obrigatório. E mesmo assim só 30% é que é representado, já vos vou explicar o quê. Que os testes laboratoriais de controlo farmacêuticos incluíssem mulheres. Até 1900 e troca ao passo, só eram feitos testes farmacêuticos com homens. As mulheres tomavam aquilo que era testado por homens. É óbvio que isto teve implicações muito severas na saúde da mulher. Primeiro, porque temos alterações hormonais diferentes, temos um ciclo mensal que o homem não tem, temos funções
Toda a nossa função corporal funciona de maneira ligeiramente diferente do homem, não é? Isto nunca foi testado em nenhuma medicação. Só a partir de 1996 ou qualquer coisa é que começa a ser forçado e em 2006 entra mesmo porque houve uma situação gravíssima de uma medicação. No homem não fazia nada e na mulher fazia, já não me lembro qual. Isto foi mesmo, acho que a Tribunal Constitucional, foi, enfim, e passou a ser obrigatório. Portanto, só para vocês perceberem como até aqui o corpo da mulher era relegado, era terceirizado, era, enfim. Ahm, e aqui temos outra questão, que é o humano pleno deixa de ser a referência, ou seja, o ser humano que era inteiro, que era pleno, não é? Que era o ser masculino, o ser feminino, na sua plenitude era o ser inteiro, e passa a ser referência só o masculino. O masculino é que é o padrão, não é aquilo que eu vos estava a dizer, o padrão do corpo. Ah, e o padrão feminino, também depois muito por causa do que acontece com a serpente e a árvore, né, no paraíso e a maçã, a história da maçã, que o corpo feminino é desordem total. É desordem, é tentação, enfim. E depois temos aqui também a substituição da experiência pela crença. Porquê? E isto é aquilo que vai responder àquela chave que eu vos estava a dizer. O filho do homem, da humanidade, que não era homem macho, aponta para esta encarnação e esta experiência vivencial do corpo, da terra, da matéria. Mas esta leitura distorcida que foi feita, e nós já vamos perceber porquê, esta leitura distorcida deslocou o eixo, né, para a autoridade e crença que era aquela que era a correta, a autoridade do padre, a autoridade, né, da igreja, a autoridade dos evangelhos, absolutamente distorcida, traduções erradas, convenientemente. E o caminho espiritual, em vez de ser uma habitação integral do corpo, do espírito-corpo, da mente, não é? Da mulher enquanto parte absolutamente integrante do ser humano, passa a ser só doutrinal, dogmática. E temos aqui a segunda chave do caminho iniciático. A primeira distorção que nos afeta a nós, mulheres, é quando o humano é amputado da sua totalidade. O humano passa a ser o homem e a mulher é o apêndice. Portanto, aquilo que em muitas situações da nossa vida, da nossa evolução, do nosso desenvolvimento, nos dificulta, deixem-me só confirmar se não está aqui ninguém. Não, espera às vezes para entrar. Nos dificulta, assumir a nossa soberania e o nosso lugar, é que muitas vezes nos sentimos secundarizadas. Muitas vezes sentimos a nossa verdade, não é tão pertinente, não é? Ahm, Isto é tudo inconsciente, é óbvio que nós não pensamos nisto de forma consciente, é óbvio que nós não dizemos assim, não, não, eu sei, claro que nós sabemos, mas inconscientemente a matriz de dor, a matriz de culpa está lá na catequese, está lá nas vezes que fomos à missa, está lá até na política, está lá na economia, está lá nas normas sociais, nas normas de etiqueta, está lá tudo, não é? Seguimos. Então vamos lá à costela de Adão, não é? Então, que já vos fui adiantando aqui, o ser humano é feito da terra e ligado à terra. Ele é fértil. Adão era o ser indiferenciado. Portanto, Adão não tinha sexo, era masculino e feminino. Deus criou Adão à sua imagem, macho e fêmea os criou. Era o que está lá em Gênesis. Zela também já vos falei. Quando, quando este espírito, esta presença relacional que está lá, não é? Esta presença relacional divide Adão, o ser humano, em dois e diz que não é bom que o humano esteja só. Isto não é bom que a pessoa esteja só, não tinha moralidade nenhuma. Não era uma questão moral, era uma questão existencial. Porquê que o ser humano não era bom estar só? Porque estando só,
ele tem forma, né? Ele está criado como se fosse uma peça de barro, mas é um bocado como a história do Pinóquio. Está ali, mas ele não tem consciência, porque a consciência dele ainda está no plano divino, ainda está no plano do permanente, do não manifesto, então ele não tem consciência de si. Porque se nós estivermos no todo, no não manifesto, nós não podemos ter consciência de nós. Porque eu só consigo ter consciência de mim se eu me conseguir separar do outro. Né? Isto é como temos o mar. Nós não conseguimos diferenciar as gotas do mar. Eu olho para o mar, é mar. Eu só consigo diferenciar as gotas do mar quando chego lá, né? Se eu chegar lá com conta-gotas, tiro uma gota. Ok, diferenciei. Mas se eu não fizer isso, o mar, é água. Então, o ser humano, apesar de ter forma, ter o barro, não é? A forma do barro, ele não tinha consciência de si. Quando, quando Adão é dividido, surge a dualidade. Então aí sim surge a polaridade. Surge o preto e o branco, surge a ordem, não é? Surge o masculino e o feminino, surge a polaridade, a dualidade. Na existência da dualidade, esta é a primeira condição para a imersão da consciência. Porque a consciência é referencial, a consciência reflexiva, não é? Em que eu consigo refletir, eu sou eu, tu és tu. Ok. Porque eu consigo ter algo para onde olhar, eu consigo me separar do outro. Isto é como, por exemplo, Paul Ricoeur fala muito sobre isto, quando fala sobre objetos de arte. Isto é um bom exemplo. É um bom exemplo porque nós temos o criador da obra, o pintor, o escultor, e temos a obra, né? Quando a obra está feita, até ela ser realizada, até a obra ser realizada, a obra só está no criador, na mente do criador, no criador. Quando a obra está feita, torna-se uma relação do criador com a obra, do objeto e o sujeito, né? Então, o que é que nós podemos afirmar até aqui? Ah, Adam designa humano, não homem masculino. A diferenciação sexual não implica hierarquia, porque a Eva nunca nasceu de uma costela, nunca foi criada da costela, foi criada de tzela, o flanco, a metade estrutural, e que divisão cria relação, não cria hierarquia. Esta hierarquia é posterior com o cristianismo primitivo, etc, etc. Então aqui surgem as primeiras reflexões para nós trazermos para a nossa vida. Estas são as primeiras reflexões. Ahm, Nós já reconhecemos esta matriz semítica de Adão humano, já distinguimos o humano do macho, já compreendemos esta expressão da afirmação da encarnação, não de género, já fizemos uma correção da leitura desta divisão. Ahm, Torna-se necessário refletir um pouco, que é onde é que nós na nossa vida, por exemplo, eh, vemos que o universal nos é apresentado como o masculino? Onde é que nós aceitamos isso sem sequer questionar? Em que momentos da nossa vida é que sentimos que éramos inferiores ao homem? E onde e quando é que sentimos na nossa vida que viemos depois? Seja porque estamos a cuidar do outro, vimos a seguir. Primeiro vou cuidar, né? Primeiro cuido do outro, sempre o outro à frente, depois é que eu cuido de mim. Às vezes são estes pormenores que estão aqui, fazem parte desta matriz. Então, aqui à direita, nós vemos todas as. Oi, desculpem. Aqui à direita, nós vemos todas as mentiras. Não foram mentiras, as distorções foram criadas. Adão que se tornou macho, Eva que se tornou mulher, a polaridade que se transformou em hierarquia, o fruto que virou pecado e o corpo que se tornou culpa. Falamos de Adão, vamos falar de Eva. Quem era Eva, esta divisão? Eva, em hebraico, era Shavá. Shavá significa vida, ânima.
início da experiência. Então, Adão era a forma, Eva era a experiência, era a vida. Porque uma forma sem vida é só uma forma, né? É o Pinóquio, né? Eva era o que ia animar o Adão, o Pinóquio, no fundo, pegando aqui nesta analogia. Então, Eva em hebraico é Shavá, que deriva de Shaya, que é viver, vitalidade, dar vida, animar. E o que está efetivamente na Bíblia, em hebraico, tradução verdadeira, é e o humano chamou a sua companheira Shavá, porque ela é a mãe de todos os viventes. E nós éramos nós, a mulher, né? Já me estou a colocar lá no lugar dela, mas nós, mulheres, somos quem dá a vida. Literalmente, não é? Literalmente somos nós que damos a vida. Isto já nem é só, é fisicamente somos nós. Então é Eva que vai animar, é Eva que vai dar a vida. Nunca e não está no texto. O desejo feminino, a transgressão, não está no texto. Nunca esteve. E quando Eva dá o fruto a comer a Adão, também ninguém fala em transgressão e ninguém fala em pecado. Toda a linguagem é neutra. É factos e observação. A linguagem é e Eva fez, e Adão fez, e Shekinah, Elohim e Eva fez. É assim que está. É descritivo, não é condenatório, não é de linguagem de julgamento, nem linguagem de punição. Isso veio a posteriori. E não existe pecado original, porque nunca existiu pecado. A palavra pecado nem sequer está na Bíblia. Em nenhum momento. Não houve pecado nenhum. Portanto, todas as vezes que nós vamos, e eu sei que isto, provavelmente para muita gente, isto é um sacrilégio, isto é. Consultem os autores, consultem os académicos, consultem as verdadeiras obras. Ahm, mas quando nós vamos à igreja e dizemos e batemos no nosso timo aqui por mea culpa, mea tão grande culpa, o que nós estamos a fazer é muito mal para nós. Estamos a bater no timo, estamos a dizer que temos culpa, não temos culpa de nada, quer dizer, já nascemos com culpa, nós não nascemos com culpa nenhuma. Isto é, está, enfim. Ah, portanto, nunca houve queda do paraíso, Eva não é a origem do mal e a responsabilidade de provar o fruto foi uma corresponsabilidade. Ok? Depois foi este cristianismo primitivo e esta teologia patriarcal é que trouxe tudo isto que nunca esteve no texto. Nunca. Então chegamos aqui a uma terceira chave, que é Eva, o nosso princípio vital de ânima, de vida, representa o princípio vital da existência humana. E nós temos que resgatar, que remembrar isto para nós, que nós já sabíamos disto, mas agora nós conseguimos perceber porquê. Temos o conhecimento, a gnose do porquê. E nós funcionamos muito assim, não é? Quanto mais nós temos conhecimento, mais fácil é para nós integrar a verdade, não é? Então, Eva foi, na verdade, a primeira iniciada. A primeira iniciada foi Eva. Aqui na nossa visão, né? Porque se formos olhar mais para trás, teremos Ísis como a primeira iniciada, ok? Temos Ísis como a primeira iniciada. Também vamos falar um bocadinho mais para o fim, vou-vos trazer esse paralelismo. Então, do ponto de vista simbólico, Eva representa a passagem da inocência para a experiência, a entrada no risco consciente e o início da responsabilidade. E é por isso que ela é a primeira iniciada, porque estes são os passos do movimento clássico de qualquer iniciação, que é abrir campo à experiência humana plena. Aliás, vocês ouvem, não é? As iniciações de sociedades secretas, as iniciações têm sempre um ritual de passagem.
né? Há sempre o Poço Iniciático em Sintra, há sempre um ritual qualquer de passagem. Porquê? Porque é esta corporificação, esta encarnação da experiência no corpo que faz o iniciar, né? O iniciar do caminho, a passagem iniciática. O que é que acontece? E queria já passar antes de vir aqui. Ok, vou só passar aqui esta parte à frente, depois volto ali atrás. O que é que acontece quando com Eva? A árvore do bem e do mal era uma árvore que se chamava, aqui tem a frase, Etz Hada At Tot Vara, que traduzido literalmente significa a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é aquela comumente chamada árvore da sabedoria, né? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, a chave disto está que Da'at significa conhecimento por experiência direta, visceral, corporal, ou seja, é eu saber as coisas por experiência no corpo. Como, por exemplo, uma coisa é uma criança saber e nós dizermos assim: olha, não toques aí que o fogo queima. Ela sabe, mas ela, se não experimentar, ela não sabe o que é o fogo queimar. Dahat é este conhecimento experiencial: é eu queimo-me. Ah, ok, eu já sei o que é que isto é. Eu sei o que é queimar. Eu sei o que é a dor. Eu sei o que é o prazer. Eu sei o que é o amor. Não é só eu saber mentalmente, eu saber no campo das ideias, é eu saber efetivamente ao que é que aquela ideia corresponde na humanidade, no ser terra. Então, esta árvore do conhecimento do bem e do mal, este bem e mal, mais uma vez, não era moral. Era bom, mau, aproximação, afastamento, ordem, desordem, construção, destruição, antagonismo, yin yang, branco, preto, luz, sombra. É este bem e mal, que este conhecimento da dualidade. Então, o que é que Jeová Elohim diz? Jeová Elohim instrui ao humano, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás dela, porque no dia em que dela comeres, morrerás. E se nós olharmos para isto, há a sensação que está a dizer uma proibição, ok? Mas não está. Está a dizer que tu podes comer livremente de todas, mas desta em particular não vais comer livremente, porque no dia em que comeres, tu morres. Isto é uma advertência. O que acontece a seguir era inevitável. Eva, e é Eva, porque Eva é a força vital, né? É a ânima, não é Adão que o faz, é Eva que vai, porque Eva é Adão, é força vital, e come do fruto, que nunca foi uma maçã, nem sequer sabemos que fruto era um fruto qualquer, porque o fruto era só uma metáfora para explicar o provar, porque o provar é os sentidos, o comer é a corporificação, né? É um ato muito físico, o comer, o provar, trazer para a experiência. E o que é que acontece? Quando eles comerem daquele fruto, eles entram efetivamente, eles já estavam na consciência ali reflexiva, mas eles entram na corpo, na experiência, neste dahat, no conhecimento pela experiência. A partir do momento em que eles conhecem pela experiência o que é a dor, o que é o sexo, o que é o desejo, né? Como é que Adão e Eva se vão multiplicar? Assim que eles comem do fruto, eles percebem, eles têm visceralmente esse conhecimento. E, obviamente, ao olharem um para o outro, têm vergonha, têm desejo, percebem. Epá, peraí, eu tenho um pênis, eu tenho uma vagina, isto serve para isso. E há um, né, um despertar de repente, ao contrário, né, despertar lá de cima cá para baixo, né, da condição humana do que é isto. Quando Deus, a presença, né, a presença relacional, fala, comeste do fruto, serás expulso do paraíso, não é um castigo, é uma inevitabilidade. Porque eu já não consigo estar no não manifesto a partir do momento em que eu manifesto.
Portanto, não foi uma punição. Eva não teve culpa porque não houve punição. Houve ação, reação, ação, reação, ação, reação. Aqui é quando se abre plenamente a consciência, né? Eles têm plena consciência do que é ser humano, as pulsões, as emoções. Agora vão ter que trabalhar para comer, agora vão fazer sexo para procriar, agora vão, agora vão ser humanos. Que é uma chatice, né? Porque eles estavam lá no Não Manifesto, não precisavam, não sentiam fome, não sentiam nada, né? E de repente têm fome, têm que se tapar porque têm frio, têm que trabalhar, têm que cultivar o campo, têm que não sei o que, porque isto é a experiência do ser humano. E este ato de morrer, morrerá, é, obviamente, porque eles não morreram, a consciência da morte. A consciência do quê? O que é a morte? É a impermanência, a finitude. É quando as coisas têm um fim. Eles estavam no estado da permanência, do absoluto, e passam num estado de dualidade, de relatividade, de impermanência, de finitude, morte. Então, esta consciência da morte começa aqui. O bem e mal surgem como polaridade da experiência, não há qualquer eixo moral, como eu já vos disse. Há harmonia ou desarmonia, ou ordem ou caos, ou construtivo ou destrutivo. A serpente, Naxás, boa noite, Paulinha. A serpente, Naxás, ela significava percepção subtil, sensibilidade. Ela nunca foi vista como má, ela nunca foi vista como Satanás, muito menos. Isso veio muito depois, ok? Não era Satanás coisíssima nenhuma. Inclusivamente a serpente, ela é descrita, adjetivada como arum, perspicaz, atenta, sagaz. Portanto, esta serpente representava a sensibilidade dos sentidos, a sagacidade, que oferece aqui o fruto e ela promete, vão-se abrir os olhos. E assim foi, e abriram-se. E porquê? Porque se viram. E viram o mundo e viram efetivamente como é que as coisas eram. Então surge a consciência reflexiva, surge a dualidade experiencial. E a vergonha nasce não como um castigo, mas como uma consequência desta autoobservação. A maçã, que nunca existiu, que não está lá escrita em lado nenhum, ah, o que é que se suspeita que tenha acontecido aqui, que depois também foi muito conveniente? Está lá escrito efetivamente que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Dahat e o resto. Mal, em hebraico, é malum. Maçã é malum, falta aqui um tracinho, mas é um malum, com uma coisa em cima. Então é tipo aquelas palavras homófonas, homónimas, né, que nós temos aqui no português também, mas nunca esteve lá escrito maçã, ok? Era um fruto, só que, e o foco estava aqui em provar aquilo que vos tinha dito, os sentidos do corpo, assimilar, o tomar para si. Então há uma tomada para si deste conhecimento vivencial. O provar a maçã é isto que representa. Atenção, que maçã nunca lá esteve, era fruto. E isto é a tal travessia iniciática do limiar. No momento em que eu tomo para mim este conhecimento visceral, há uma mudança de estado. Esta mudança de estado da consciência, que era uma consciência unificada, era só uma, esta mudança de estado obriga-me, inevitavelmente, a sair de um paraíso e a vir habitar este plano terrestre dual, material. O que acontece é que depois tudo isto é deturpado, o conhecimento é lido como desobediência, então as mulheres, coitadas, nem poderiam estudar, nem se poderiam, nem poderiam evoluir, não é? A autonomia é vista como ameaça, a experiência corporal é culpabilizada, quantas vezes, não é? A experiência pelo corpo é demonizada, a sexualidade é demonizada, a sexualidade está associada à serpente, então ainda pior, porque é Satanás, então tudo isto como uma forma de supressão e opressão do patriarcado sobre a mulher, que depois define tudo como a árvore foi a armadilha, a serpente era o diabo e Eva foi a tentadora, né, que foi lá oferecer a maçã que nunca existiu a Adão. Então,
estes são os principais pontos que nós já vimos, e isto leva-nos a questionar e a refletir para nós, quando é que a nossa própria percepção, os nossos sentidos, a nossa sensibilidade, a nossa intuição são vistos como transgressão, como imorais, como não fazendo sentido. Quando é que nós temos medo de expandir a nossa conexão, a nossa força vital? Nós que somos mulheres, que somos, no fundo, esta Eva, esta energia vital de conexão, de ânima, quando é que nós nos privamos de exercer na plenitude esta nossa conexão com a vida, com esta energia vital, esta Shakti? Em Vedanta é Shakti, no hinduísmo que é Shakti, porque está errado, porque é coisas do demónio, que são coisas da nossa cabeça. Né? Quando é que nós nos detivemos de falar a nossa verdade? Até porque tomar a iniciativa para uma mulher é colocar-nos ali no espaço da Eva, que tomou a iniciativa de ir buscar uma maçã para dar a Adão, não é? Então, quando é que nós nos coibimos de dizer a nossa verdade? A expulsão do jardim é aquilo que eu vos tinha falado. Portanto, há uma mudança irreversível da condição. Então, Adão e Eva não podiam mais estar lá, tiveram, obviamente, que ser expulsos daquele estado. Um, e depois há aqui uma questão muito interessante, que é, há uma frase em que Elohim chama o humano e diz, Ai é cá, onde estás? Que depois foi deturpado para, onde estás? Tipo, Deus punitivo, que diz, onde estás? Onde é que tu estás? Este onde estás é uma reflexão existencial. De todas as vezes que nós ouvimos, está com presença, está aqui com presença, não é? Onde é que tu estás? Qual é o teu caminho? Para onde estás a caminhar? Este onde estás é a primeira questão existencial que é colocada para fazer o ser humano questionar-se: onde é que eu estou? Porque quando estava no paraíso, em Shekinah, no não manifesto, ele estava em todo lado e não estava em lado nenhum. Estava em todo lado e não estava em lado nenhum. Consciência não manifesta, não é? O todo, o vácuo, que vocês quiserem chamar. A partir do momento em que é corporificado, passa a estar num lugar. Surge a dualidade, espaço-tempo, ele está efetivamente num lugar. Então é uma tomada de consciência. Eu estou aqui, não estou ali. Esta é a primeira questão existencial que é colocada. Onde estás? Não é? Que eu agora estou efetivamente. E onde estou, já não, se eu estou no lugar A, já não estou no lugar B. Porque antes havia a tal presença imediata, não é? Deus que é omnipresente, omnisciente, omnipotente, este omni estava em todo lado e agora já não está. Ahm, ok, então, já falamos sobre isto. O que é que acontece com a expulsão do jardim? Isto foi tudo deturpado de maneira a criar aqui um código moral, um código cristão, um código religioso, e durante muito tempo em que os Estados não eram laicos, era até um código jurídico de um Deus punitivo, não é? Em que, em vez de uma maturação espiritual, nós assentamos tudo na culpa, na penitência, né? Irmos falar sobre, irmos ao padre confessar os nossos pecados, termos que nos autopunir, autoflagelar. E o que é que acontece connosco aqui na nossa cabeça quando nós não nos priorizamos, quando nós não estamos a fazer aquilo que nos dá prazer, porque se prazer é mau, porque é do corpo, porque o prazer, porque a serpente, porque não sei o quê, não é? Ficamos em autopunição. Nós já fazemos isso automaticamente. Pá, eu devia. Ai, meia culpa. E depois vamos fazer a dobrar. Tudo isto pode parecer. Grande história que estás aí a contar. Tudo isto são arquétipos que estão no nosso inconsciente. Que nós ouvimos vezes e vezes e vezes sem conta. Que estão nos contos de fadas, que estão nos filmes, que estão em todo lado. É muito importante desconstruir isto com conhecimento, efetivamente. Então agora vamos a tal Shekinah que eu vos falei. Shekinah não está na Bíblia, está.
na Tora, portanto, é uma expressão judaica, mas que ajuda muito aqui a interpretar o que é este Éden, o jardim do Éden, que era esta presença divina que está em todo lado e que não está em lado nenhum, é este Shekinah, esta presença viva no ser humano. Antes da expulsão do paraíso, antes da chamada queda do paraíso, Shekinah, esta força divina, esta presença divina, estava em todo lado, não é? Estava no humano, estava em todo lado. Mas o que acontece é que, quando há esta consciência dual e o ser humano incorpora e encarna, hum, Shekinah já não consegue, né? Está em todo lado, mas não consegue estar em lado, naqueles seres humanos ao mesmo tempo, está lá, mas não está aqui. Então o que é que acontece? Na realidade está em todo lado. Quando é dito que nós temos uma centelha divina dentro de nós, é este Shekinah. A chama crística é este Shekinah. Porque é que acontece com Shekinah? Shekinah entra em exílio, né? O tal paraíso, né? Éden está exilado, Shekinah está no paraíso. Mas como a consciência é fragmentada, a consciência fragmenta, assim não é por acaso que em registros acásticos, né, se fala nos fractais, não é por acaso que nós falamos nos fractais etc, da almas e etc, porque esta Shekinah, esta consciência divina, ela fica fragmentada também. E todos nós temos esta centelha divina em nós. Todos nós temos esta centelha que é Shekinah, que é presença divina em nós. Então, nós carregamos estas faíscas do divino, a nossa missão, enquanto estas centelhas divinas, ler-se-ia, de acordo com os evangelhos, não é? Ler-se-ia que seria reintegrar Shekinah novamente. E agora, a nota só a respeito do pecado, a palavra que não surge nos textos, nem em lado nenhum, em hebraico será shet, que significa errar o alvo, falhar, e esta palavra não surge na Bíblia em Gênesis, em nenhum momento. Portanto, não houve pecado original, ponto. Ok? E a palavra culpa também não entra em lado nenhum. Ahm, e esta experiência, a partir do momento em que Adão e Eva experienciam o mundo literalmente, pela experiência, pelo empírico, pelo físico, que é interpretada convenientemente, mais uma vez, como desobediência, e, portanto, consequência de punição, é uma interpretação errada. Nunca esteve certa. Ok? É o nascimento da consciência da dualidade, daquilo que os faz nós, seres humanos. É o universo a manifestar-se ele próprio, né? Eu não sei se alguém aqui segue o Matias Stefano, por exemplo, ele fala muito sobre isto, da dualidade, né? O universo a experimentar-se ele próprio tem que ter esta dualidade. Então temos uma terceira chave. Shekinah habita em nós como presença imanente. O que é que isto significa? Não há um Deus lá em cima e um Deus cá em baixo. Por isso é que nós temos nas leis herméticas assim em cima como em baixo, porque é tudo igual, meus amores, é tudo igual. Shekinah, esta presença divina, está em nós. Porque não haveria outro lugar para estar. Está em nós, está no imanente, está em tudo. Aquela história do Deus que é omnipresente, omnisciente, que está em todo lado, vê tudo. Está em todo lado, somos nós. Nós, em fragmentos. Portanto, isto é só um pequeno resumo. Temos uma outra chave que é nós não regressamos ao jardim porque o caminho é para a frente, é habitar esta consciência. Nós temos que habitar a nossa consciência e só depois de habitarmos a nossa consciência e efetivamente integrarmos a nossa consciência é que nós podemos fazer uma evolução. Se nós estivermos a fugir daquilo que é a nossa consciência, se estivermos a fugir do que é a mente, se estivermos a fugir do que é o corpo, é fácil. Se nós formos todos para o topo de uma montanha em meditação, é muito fácil, não temos problemas, é muito fácil, é muito fácil. Não temos pessoas para nos relacionarmos, os problemas do dia a dia não estão connosco, não temos chatices, não temos nada. É muito fácil. O objetivo nunca foi esse. O objetivo foi usarmos os nossos instrumentos, o nosso corpo para nos experienciarmos e para, através dos nossos instrumentos, nós integrarmos aquilo que é divino, que é nosso, e resgatarmos essa divindade para nós. Então,
Isto é continuação do anterior e acrescentamos aqui uma questão que é: quantas vezes é que nós achamos que o divino estava fora de nós? De todas as vezes que nós pensamos ahm, que temos que fazer uma oração, e está certo, não é? Porque o divino é o divino, mas de todas as vezes que nós não conseguimos encontrar o divino em nós e ficamos à espera de um divino fora de nós. Isto é uma questão reflexiva para vocês fazerem, levarem para casa e refletirem sobre ela. Porque não é clichê dizer que o divino não está fora, é que efetivamente ele não está. Então, em síntese, e fazendo aqui um apanhado desta verborreia durante este tempo todo que eu estive aqui a fazer. A consequência, que era só consequência, virou culpa, inventou-se a dívida espiritual. O feminino foi deslocado e diabolizado. Há depois um paradoxo da redenção, que é nós eh, conhecermos, provar do fruto do conhecimento foi o erro, mas depois conhecer é o caminho. Então, só isto já não faz sentido, não é? Portanto, a culpa surge como moralização da consequência, o humano nasceu da terra, o jardim é um estado de presença, não é um prémio moral, nunca foi. A árvore marca o limiar, quando o ser humano depois ultrapassa esse limiar e passa a viver na matéria. O comer era o incorporar a experiência, nunca ninguém comeu efetivamente uma maçã. O onde estás é uma pergunta de localização existencial, não é uma condenação, não é uma punição. E a saída do jardim é a irreversibilidade da consciência, não é um castigo. A partir do momento em que temos consciência de que somos algo, é muito difícil largar a consciência de que somos, pelo apego. Não é? Então agora dizerem assim, pronto, então tu agora perdes toda a consciência dual, os teus filhos não existem, os teus pais não existem, nada disto existe. Difícil, não é? Agora os teus pais, então os meus filhos, os meus pais, os meus amigos, que é isto, não é? Isto é perder a consciência da dualidade. Isto é regressar ao Éden. É dizer, eles não existem. Isto é muito difícil. É por isso que os budistas trabalham o desapego, porque nós temos apego à matéria, não é? É isto que faz nós humanos. Temos uma quinta chave, que se vocês perceberam, não existe pecado. Também no gospel, sim, no gospel, no Evangelho de Maria Madalena, perguntam a Jesus qual é o maior pecado do mundo? E Jesus responde: não existe pecado. Não há pecado. Jesus disse isto: não há pecado. O pecado é aquilo que nós fazemos quando transgredimos algo que nós próprios instituímos. Não há pecado. Quando vocês ouvem no universo, não há bom nem mau. Há ordem, há caos. Não há pecado nesse sentido de pecar. Não existe pecar. Agora, isto não quer dizer que Jesus dizia façam o que vocês quiserem. Não, não foi isso que ele disse. Agora, a noção de eu pequei, toda a condenação moral, todo o peso de punição, todo o peso de Deus vai se zangar porque tu pecaste, isto não existe. Na Bíblia isto não existe. Vamos passar aqui esta parte da integração e vamos só passar para aquilo que realmente importa, como iniciada, integrar, depois vocês veem o resto. Os pontos desta masterclass de Adão e Eva como origem da consciência visam aqui iniciar-nos nesta reconciliação, acima de tudo, com o nosso corpo, primeiro, enquanto mulheres. Né? Recuperar esta parcela do nosso templo, legitimarmos o nosso desejo, porque ele nunca foi culpabilizado, ok? Nunca foi mau. Trazermos autoridade da experiência da vivência das coisas, não fugirmos da dor, não fugirmos do risco, mas sempre usando a mente, não é? Sempre usando sensatez. A mente é sempre um instrumento. Trazer esta maturidade espiritual sem culpa e usar os mitos sempre como mapas. Há sempre uma verdade por trás do mito. Os mitos são sempre fundacionais.
na nossa consciência. Não é ao acaso que Jung estudava os arquétipos, não é ao acaso que muitos, Freud e Jung, filósofos, Platão, enfim, traziam o mito para todo o conhecimento, porque o mito revela muito, através do mito, nós revelamos muito como é que está a nossa consciência, a nossa humanidade através do mito. Sexta e última chave: onde estás inaugura o ser humano. Presença, situar-se e não obedecer cegamente. Ou seja, esta é a reflexão crística. Onde estás? Situarmos-nos a nós próprios, centrarmos na nossa própria presença, procurarmos essa Shekinah, essa centelha divina e questionarmos a nós: onde é que eu estou? Eu estou onde devia estar? Eu estou onde eu quero estar? Eu estou com o divino? E o estado. Mais do que quem eu sou, é o estado. Onde é que eu estou? Porque o caminho não quer saber, seja qual caminho for, quem tu és, mas importa muito mais onde é que tu estás, para te situares no teu caminho, não é? Para seguir, para manifestar. Então, para finalizar, trago aqui só uma comparação entre hum, o mito de Adão e Eva e o mito de Ísis, Osíris e Horus. E eu, ao vos contar, vocês já vão encontrar paralelismos. Então, Osíris era o rei divino do Egito e ele representava a ordem, a fertilidade, o ritmo natural da vida, a harmonia entre o céu, a terra e a sociedade. Quando Osíris reinava, tudo estava em ordem, em equilíbrio. Tudo fluía, havia ordem no cosmos. E Osíris tinha um irmão, que era Sete, e Sete era o caos, era a desordem. Ok? Atenção que na mitologia egípcia, não é, o estado correto não era a ordem e o caos era o estado incorreto, ok? Por isso é que Osíris é o irmão de Sete. O próprio caos fazia parte da ordem, ok? Mas quando Osíris reinava, havia ordem. Sete é o caos. A dada altura, Sete mata Osíris, desmembra Osíris por completo e espalha os pedaços de Osíris por todo o Egito. Ísis era irmã e mulher de Osíris. Que é um paralelismo interessante também com Maria Madalena, que também é descrita em várias passagens como a mãe, a irmã e a amante de Jesus. Maria Madalena, as três. Ísis, igual, por isso é que eu os digo, quando vamos a falar, nós encontramos isto a reverberar milénios, milénios. Ísis é a consciência integradora, a esposa irmã de Osíris. Ahm, e o que é que acontece? Ísis, ao ver Osíris, né, desmembrado, ela vai caçar todos os objetos com a ajuda até da sua irmã. Ela vai procurar todos os objetos e vai remembrar Osíris. Deste remembramento, que depois, através do seu choro e das suas lágrimas, é quando ele desperta novamente, nasce Horus, filho de Ísis com Osíris. Vocês sabem o que é que simboliza Horus? É este olhinho. Vocês estão a ver aqui o famoso olho de Horus. O olho que tudo vê. A consciência. O que é que a serpente diz a Eva? Prova este fruto e os olhos abrirão. Nasce Horus, filho da dualidade Ísis com Osíris, encarnando a finitude, a morte, porque Osíris morre, e depois é remembrado por quem? Pela energia vital de Ísis, que o vai remembrar novamente, nasce a consciência, o olho que tudo vê. E depois é Horus que vai reinar, já não mais Osíris, é Horus, é esta consciência, este olho que tudo vê, vai passar a reinar a Terra e que depois vai vingar Sete, vai vingar o pai, matando Sete, e depois por aí toda uma outra mitologia por trás. Também não há culpa, não há pecado, não há nada. Ok? Era só para vos trazer aqui o paralelismo e depois vou-vos deixar aqui também duas tabelas comparativas do mito da Bíblia com o Egito e com Vedanta também, com Atman, Shakti, Prana, Kundalini, que é a serpente. Então, deixo-vos aqui também algumas referências bibliográficas, pois vocês quiserem pesquisar, todas as referências académicas. E isto era aquilo que eu tinha preparado para. Vou parar a partilha.
para vos trazer aqui hoje, para que vocês procurar aqui expandir um bocadinho mais o vosso conhecimento, expandir um bocadinho mais a vossa consciência, removendo aqui o véu da ignorância e permitindo que, através deste conhecimento agora e das questões que vocês vão ver lá, e que eu vos falei hoje, vocês consigam também se reposicionar enquanto Eva, enquanto Ísis, enquanto este arquétipo da mulher, que no fundo é isso, né? Sermos este arquétipo feminino de energia vital, resgatar, remembrar, tal como Ísis fez aos Íris, né? Por isso é que eu disse, agora vocês já compreendem porque é que eu dizia, né? Vamos remembrar, tal como Ísis fez com Osíris, e vamos nos remembrar também. Ahm, o Evangelho de Maria Madalena está publicado, sim, senhora. Vocês conseguem encontrá-lo até online. Há um muito bom, eu depois posso vos dar no grupo. Eu até vou lançar agora aqui antes de passarmos para o ritual, para finalizarmos a sessão e respeitarmos aqui o tempo de todos. Eu vou aqui passar uma. Se eu me lembrar, onde é que isso está? Aqui. Eu vou-vos passar aqui umas. São só duas perguntinhas muito rápidas. É só mesmo para saber se a primeira questão é só uma avaliação, saber se esta masterclass acrescentou algo a vocês. Então, peço-vos só que de 0 a 5 possam classificar. Eu não sei se já está a aparecer em vocês. Já está a aparecer? Obrigada. E depois têm uma segunda questão, que é caso queiram juntar-se, quem ainda não está lá, ao grupo do WhatsApp, para receber o manual. Quem não se quiser juntar não é obrigatório, eu envio por e-mail, ok? Mas se juntarem lá, eu posso enviar referências, posso enviar, não é para fazer spam nenhum, ok? Prometo. Ahm, quem se quiser juntar, peço-vos que coloquem aí o vosso número de telemóvel, sou só eu que vou ver, e eu depois junto-vos ao grupo que já está criado e envio por lá referências, documentos, mas sim, está publicado, é possível de consultar. E existe um livro explicativo muito bom, que é o de a Elaine Pagels, que fala sobre isso, e há outro autor que tem aqui o livro, mas agora não lembro do nome do autor, Keith qualquer coisa, também académico, faz uma explicação brutal do Evangelho de Maria Madalena. Se quiserem, eu aconselho sempre a lerem com comentado, ok? Para vocês perceberem bem de onde é que aquilo vem, o que é que aquilo queria dizer, porque senão às vezes torna-se um bocadinho mais difícil, não é? Então peço-vos só que respondam aí à poll, quem ainda não respondeu, ahm, relembrando que não é preciso deixarem o vosso contacto, claro. Então, eu vou começando a pôr aqui uma musiquinha, vamos fazer o nosso ritual de encerramento, enquanto vocês respondem. Lembrando que depois, se vocês quiserem continuar este caminho, ahm, nós temos duas sessões por mês, o plano é termos duas sessões por mês, de hora e meia, mais coisa, menos coisa. Numa sessão será um bocadinho mais teórica, sempre com uma parte mais prática, sempre com uma parte mais de integração, e depois uma segunda sessão só de práticas de integração, somáticas, rituais e todos os temas estão publicados no meu site, na minha bio, portanto podem ver quais são os temas, lembrando que é sempre um caminho, não é? E depois há sempre um momento também para discussão. Depois aqui foi uma masterclass, mas depois no caminho das iniciadas, a última meia hora é sempre para discussão de ideias, para discussão, para trazerem também o vosso conhecimento, as vossas interpretações, para partilha, porque é flat, não há hierarquia absolutamente nenhuma. Então, não sei se entretanto já responderam.
Já conseguiram responder à quiz e eu vou aqui já. Vejo que ainda não responderam todas, não sei, vou deixar em aberto, mas como agora se calhar vou encerrar só para darmos início aqui à ação de encerramento e não ficarem aqui com isto. Ok. Então, vou pedir que agora sim, vamos fechar os olhos, coloquem-se numa posição confortável. Vamos inspirar e expirar bem devagar, ao vosso ritmo. Inspirar e expirar. E uma última vez, inspirar e expirar. Vamos recordar esse eixo que nos une da Mãe Terra até à fonte divina. Vamos recordar que somos mediadores, mediadoras do divino na Terra. E do nosso chakra cardíaco, a zona do nosso peito, vamos visualizar uma esfera de luz dourada, uma luz pulsante, e essa esfera vai crescendo e crescendo para lá do teu corpo, vai crescendo para lá do teu espaço, do local onde estás. E nesse espaço, dentro dessa esfera, tu estás segura. E nesse espaço, a tua alma vai abrir os olhos e visualizar um enorme jardim. Um jardim de luz, de flores. Consegues sentir a terra molhada, úmida, morna debaixo dos teus pés e caminhas. Caminhas por esse jardim com a luz do sol a passar por entre a copa das árvores. Até que encontras uma clareira. E no centro dessa clareira está uma árvore enorme. É a árvore do conhecimento.
acerca-te dela. Coloca-te debaixo dos seus ramos, da sua folhagem exuberante. Permite-te abrigar nessa sombra e sente-te acolhida por ela. E questiona-lhe: o que é que ela tem para te mostrar sobre ti? Questiona-lhe que partes de ti foram desmembradas, que foram separadas. A tua voz, a tua verdade, o teu merecimento, a tua vontade, o teu coração. Escuta, sem julgamentos. E agora, sem saíres desse estado de presença calma, enraizada, mantendo o teu espírito ancorado à sombra dessa árvore do conhecimento, vou-te pedir que com serenidade abras os olhos por um instante e, se tiveres a vela próximo a ti, a possas acender. Se não tiveres, está tudo certo. Visualizas uma chama de luz violeta ao teu lado. E quando tiveres a tua vela acesa, vou-te pedir que pegues numa folha de papel e escrevas uma, duas partes de ti que foram separadas. Não tentes compreender, explicar, só sente.
Quando tiveres terminado, pega nessa folha de papel, fecha os teus olhos e vais levar essa folha ao teu peito. Inspira, expandindo o teu peito com ar, com espírito, com pneuma, ruach, esse sopro divino. Integra de novo essa parte em ti. Recolhe o que foi fragmentado. Imagina, visualiza essas partes aproximarem-se de ti e diz internamente, repete: nada disto está errado, apenas foi separado. Continua a imaginar essas partes de ti aproximarem-se. Podes visualizar cores diluindo-se, rios desaguando, mas no final apenas permite que regressem a ti, como membros que reconhecem novamente o seu lugar. Como Ísis remembrou Osíris. Invoca a tua Ísis, o teu Ka, o teu Ki, o teu Ruach, a habitarem novamente o teu corpo. Respira mais uma vez e recorda que este remembramento faz nascer o teu Horus interno, esse olho que tudo vê, esse teu terceiro olho, essa tua intuição feminina, essa tua energia vital, essa tua Shakti, essa tua sensibilidade, esse teu orgulho em seres mulher, fonte de vida, ser humano. E senta-te no trono da tua soberania, porque
o que foi lembrado já começou a reorganizar-se. Tu és Eva, tu és Adão, tu és Ísis, tu és Osíris, tu és inteira. Inspira mais uma vez. Agradece à árvore do conhecimento. Despede-te dela e avança novamente esse caminho de regresso nessa esfera dourada ao teu coração. Permitindo que a tua centelha divina te dê entrada agora que és iniciada. Hum. Respira mais uma vez. Recorda esse eixo que te une da terra ao divino. E recolhe as tuas raízes agora para o centro do teu peito. Recolhe o teu eixo divino até à tua coroa e deixa que ambos se juntem no teu coração, relembrando-te que os podes ativar a qualquer momento. Mas por agora vais ficar só por aqui, presente. E quando te questionares onde estás, recorda-te do teu lugar. Que seja a tua bússola, que seja o teu norte, o teu sul, o teu oeste, o oeste e todas as direções. Assim é. E vai regressando devagar, mexendo as mãos, o corpo. E quando te sentires pronta, podes abrir os olhos. Estamos bem? Sim. Então, acho que consegui respeitar aqui o tempo, estamos só uns minutinhos atrasadas. Agradeço muito, sou muito grata pela vossa presença aqui. Ahm, quem quiser dar seguimento, ao caminho das iniciadas, pode me procurar, pode ver no link. De qualquer das formas, acho que esta aula já foi assim um início bom para quem, para quem esteve aqui presente. Gratidão, Paula, gratidão a todas a vossa presença, pelo esforço de estarem aqui hoje, a estas horas. E
Gratidão, minha querida, gratidão a todas. Foi uma honra sustentar este espaço convosco. Se tiverem alguma questão, se quiserem explorar alguma coisa, lá no grupo do WhatsApp, podem colocar as vossas questões, tudo o que eu puder eu respondo. Vou-vos enviar, eu vou colocar já o material no grupo do WhatsApp. Depois, entretanto, envio também por e-mail, tá bem? E é isto. Desejo-vos assim, desejo-vos assim uma excelente noite, um ano de 2026 cheio de vitórias, de conquistas, cheio de caminhos maravilhosos pela frente e que incorporem bem esta Eva e esta Shakti nas vossas vidas. Um beijinho enorme para todas.